Fala pessoal ligado aqui no Cearacast, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez com convidados para lá de especiais para a gente falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu. Eu sou o Samuel Conrado e está começando mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre o atual momento do Ceará na tabela de classificação do Vozão nesta Série B. E isso vai muito em conta dos confrontos diretos que o Ceará não conseguiu vencer. Vamos falar sobre o Guto Ferreira, sobre o elenco do Ceará e o que está acontecendo para a equipe não conseguir engrenar na tabela de classificação. E hoje vou bater um papo aqui com o Mauro Bastos, ele que entende só tudo sobre estatísticas, dados, sabe muito sobre esse aspecto de dados e tudo mais sobre o Alvinegro de Porangabuçu, é servidor público, mas tem um coração aí batendo de alvinegro que quando bate ali à vontade, vai nas redes sociais, faz apurações perfeitas e sempre vem aqui com muita maestria falar nas redes sociais do Vozão, né? Tudo bom, Mauro? Tudo bom, Samuel? É um prazer, né? Estar aqui para a gente falar do que a gente gosta de falar, que é sobre futebol e principalmente sobre o Ceará, né? A gente acompanha aí o nosso time desde que a gente é pequeno, Sim. já vou aí há 50 anos acompanhando o Ceará. E agora, ultimamente, a gente começou a fazer esses levantamentos, né, de Uhum. números. Eu me interessei. Foi uma ocupação que eu encontrei durante a pandemia, porque a gente ficou muito ocioso. E eu comecei a pesquisar mais sobre a história do Ceará e sobre os dados históricos. E tomei gosto e estou fazendo alguns levantamentos. Faço umas postagens no Twitter e no Instagram, mas tudo mais relacionado ao Ceará mesmo e o momento atual que é bem preocupante. E também para ajudar a gente neste bate-papo aqui no Cearacast, a gente convidou um cara que é lá do Vozãocast, um parecido com o nosso aqui também, que entende muito do assunto, é advogado, com especialização em MBA de futebol também, né? E também Isso. faz parte da Comissão de Direitos Desportivos da OAB, Seção Ceará. E aqui com a gente, Bruno Craveiro. Tudo bem, Craveiro? Um prazer, Samuel. Um prazer estar aqui no Estúdio da Verdinha. Um prazer estar aqui com o Mauro também, cara, especialista em Ceará, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento do clube, né? Essa reta final de Série B, um suspiro final para quem ainda acredita que o Ceará pode trazer o acesso. Eu trabalho com o Vozãocast, então estou acostumado a Sim. esse sistema de podcast, especialmente agora trabalhando no dia a dia do clube, conhecendo a gestão, conhecendo os processos internos do clube. Então a gente vai ter um bate-papo muito frutífero aqui para entender o que o Ceará pode fazer nesse reta final de Campeonato Brasileiro. A gente está agora indo para o segundo turno, já começando a se desenhar como é que vai ficar a situação, e o Ceará ainda na intermediária, no meio de tabela. A situação hoje, o Ceará está na 10ª colocação com 33 pontos. Vou perguntar a vocês como torcedores, vocês ainda acreditam no acesso? Como é que está essa expectativa e essa esperança ainda que o Ceará dentro de campo não está conseguindo render aquilo que a torcida aqui do lado de fora está esperando tanto, né? Como torcedor, eu ainda acredito, assim, porque a gente tem muita torcida mesmo, Uhum. esperança e o desejo que o Ceará alcance o acesso. Mas pensando racionalmente, é praticamente impossível o Ceará conseguir o acesso, porque já está na cota do milagre, né? Não é mais só questão de tirar 2, 3 pontos, são muitos pontos, 8 pontos atualmente. E se fosse só a questão dos pontos, já seria complicado, mas Uhum. a questão é que nós temos que ultrapassar 6 times para entrar no G4. E cada rodada, 1 ou 2 perdem, mais 2 ou 3 ganham. E aí a gente também, quando não ganha, fica para trás. A situação é muito delicada, mas enquanto houver um mínimo de chance, não pode desistir, né? Esperança, né? Você também tá nessa ideia aí, Craveiro? Também tô nessa, né? A gente é acostumado a acompanhar o Ceará dos Uhum. milagres. O Ceará Sim. de 2018, o Ceará de 2019. Então, esse Ceará de milagres que a gente torce o tempo inteiro até a última rodada, secando todo mundo se for necessário. É, Estamos acostumados a essa é. realidade. Então, assim, o que resta ao torcedor agora é torcer, é ter essa esperança, é ter a esperança de que essa realidade vai mudar. Mas essa congregação de fatores internos dentro da gestão do clube, já estarmos no decorrer do segundo turno, não conseguir vencer confrontos diretos, isso vai minando cada vez mais a ideia de subir esse ano. O Ceará parecia que começava o ano com a obrigação de subir e vai finalizando ele cada vez mais distante do G4. Então, assim, como torcedor, a esperança sempre há. É cada jogo assistindo e torcendo e fazendo cálculos e mais cálculos.
Mas vendo de fora, sem essa perspectiva de torcedor, fica muito difícil. O retrospecto não ajuda, não é favorável. E até pegando esse gancho e vendo essa sequência que o Ceará tá tendo, né, na Série B, a Universidade Federal de Minas Gerais, até pegando um Sim. gancho de você nos dados, né, Mal? Eles divulgaram que agora o Ceará tem menos de 10% de chances de acesso ainda para a Série A. Sim. Os números são bem, como a gente pode falar, é bem flexível, né? Em Sim, caso eles de variam vitória, muito. Variam muito. Com base nesses dados de hoje, né, de 9,5% de aproveitamento, de chance, né, melhor dizendo, do Ceará subir para a Série A. O torcedor que olha assim para a tabela de classificação, a sequência que o Ceará teve. Por exemplo, no último jogo, o time fez um bom jogo contra o Vitória, Sim. mas não conseguiu o que se esperava, né? O time dominou o Vitória, mas não conseguiu render aquilo que a torcida tanto esperava. Assim, eu falei há pouco da questão da cota do milagre. Sim. Mas enquanto não for impossível, ainda dá para chegar lá. Mas a situação é muito difícil porque, olha, desde 2006, quando a Série B começou a ser disputada por 20 equipes, apenas 2 vezes na história, nessa rodada 23ª, o time que tinha 8 pontos ou mais do G4, que é a nossa situação, apenas 2 vezes na história um time conseguiu o acesso. Foi em 2013, o Figueirense, que estava em 11º e estava a 11 pontos do G4, e o Avaí de 2016, que tem a mesmíssima situação do Ceará. Está em 12º, nós estamos em 10º, mas potencialmente podemos perder posição para o Botafogo e CRB, que tem jogos a menos. Sim. E a diferença do Avaí naquela época era 8 pontos. Então, apenas 2 vezes aconteceu. Significa que é possível? Se já aconteceu, dá para acreditar, dá para a né? gente pensar que é possível. Mas isso só mostra o buraco onde o Ceará está. A dificuldade para se fazer essa pontuação e alcançar o G4. Isso vem naquela sequência que a gente espera que o Ceará vai dar uma sequência positiva, mas o time não consegue, Não né? consegue. A única vez que o time conseguiu 3 vitórias seguidas foi agora, né? Foi a gente com- vai voltar com a o enfrentar Barroca. essas equipes que o Barroca lá conseguiu 3 vitórias consecutivas. Era Tombense, Criciúma e Londrina. Em Londrina. E agora é esperar nessa sequência que vai vir um Ceará um pouco mais impositivo e que Isso. consiga ser eficiente, porque é uma coisa que tá batendo na tecla. Difícil. O jogo contra o Vitória, o Lucas Arcanjo fechou o gol. Sim. E agora contra a Ponte Preta é projetar um Ceará mais efetivo e mais eficiente nesse setor ofensivo, coisa que não vem acontecendo. Pois é, esse jogo contra o Vitória foi surpreendente. Na verdade, a volta do Saulo Mineiro, já no jogo contra o ABC, já mostrou um perfil de ataque do Ceará um pouco diferente, e agora esse jogo contra o Vitória se consolidou que realmente o Ceará está num perfil de ataque mais ofensivo, é um time mais pontudo, um pouco mais agudo, um pouco mais dominante. O problema, Samuel, é que uma tecla que a gente bate desde o início do ano, o Ceará consegue 3 vitórias seguidas contra Criciúma, Londrina, Tombense e perde 3-0 para o Novo Horizontino em Isso. casa. Então a gente nunca sabe qual é o próximo Ceará. A gente pode estar aqui discutindo. Verdade. O Ceará teve um grande desempenho contra o Vitória. É um time que, se desempenhasse aquele futebol todas as rodadas até agora, ele ia subir, sem sombra de dúvidas. Mas a gente não sabe qual é o Ceará que entra em campo contra a Ponte Preta no próximo domingo. A gente não sabe. E essa é uma constante dentro da inconstância do Ceará no ano inteiro. Ele mostra um bom Em desempenho todos os sentidos, né? No campo e fora e dele fora também. dele. Contra o Botafogo de São Paulo, grande jogo. Contra o Atlético Goianiense, grande jogo. Contra o Criciúma, grande jogo. E nos jogos seguintes, um desempenho pífio. Foi aquela derrota para o Novo Horizontino, aquele empate contra o Mirassol. Então, assim, a gente vê o Ceará nessa incoerência constante. Mas também como é que a gente vai cobrar a coerência de um time que teve 3 técnicos no só campeonato, né? Exatamente, A gente exato. vai entrando numa seara que o time como um todo, dentro e fora dos gramados, é muito incoerente em todas as suas decisões. Então esse desempenho desportivo fraco é só um sintoma, é uma febre para demonstrar o problema que está na gestão interna. E esse negócio de jogadores conhecendo novas ideias de treinadores, a gente já viu aí várias coletivas em que o Luiz Otávio vai e fala que o elenco hoje está mais fechado que no ano passado. Isso. Outros atletas também chegam e falam essa mesma coisa. Só que tem essa questão, né? O treinador chega, passa um período, mostra as ideias dele e pouco tempo depois o time não consegue render aquilo que se espera, porque futebol é resultado, e isso a gente está batendo nessa tecla na equipe do Ceará há algumas temporadas já. O
treinador não consegue corresponder, ele sai e fica ali os jogadores boiando, né? Isso. Chega o treinador, muda totalmente a filosofia. Isso vem acontecendo na equipe do Ceará. O Jean Carlos deu uma coletiva agora esses dias que ele falou que o Barroca chegou, colocou ele pra ponta e ele, como funcionário do clube, Isso. ele tem que Sim. assumir aquela posição, É. porque ele não vai querer ficar no banco de reservas porque ele não quer jogar naquela posição. Então o jogador fica muito nessa questão aí de vira e mexe, mudar o treinador, e o Ceará com essa dor de cabeça, muito em questão da gestão que a gente está tendo, que é muito além do que aquilo que vai acontecendo dentro das 4 linhas, né, Mauro? Essa questão da gestão é um ponto que a gente bate no Ceará de algum tempo. A gente sente que falta no Ceará ousadia, falta no Ceará mentalidade vencedora, falta no Ceará aquela vontade de querer sempre mais. Mesmo quando a gente estava na Série A, a gente vai lembrar que em 2020 o Ceará fez uma ótima campanha, mas o Ceará, quando chegou ali nos 45 pontos, o time deu uma esfriada. Verdade. Chegou no limite. Aí deu uma esfriada e a gente querendo que o time fosse, porque estava ao alcance uma vaga na Libertadores, e o time deu uma esfriada e arrefeceu. E aquilo é falta de mentalidade vencedora. Agora nós entramos na Série B com o maior orçamento da competição. E nós estamos em 10º lugar e já estamos no 3º treinador. A gente não sabe se o Guto vai continuar, porque o Guto é ameaçado o tempo todo de demissão, é pressão de fora de torcida e tudo. E o Guto, eu tenho o Guto na conta de um excelente treinador. Mas o Guto não era um treinador para arrancada. O Guto não era o treinador para ter vindo nesse momento que o Ceará precisava de uma arrancada com vitórias. Se o Guto tivesse chegado no início da Série B, talvez fosse o treinador ideal, porque ele é um treinador muito regular, ele entrega pontos e a gente talvez conseguisse o acesso. Mas essa constante troca de treinadores deixa o Ceará como um time perdido. A gente não sabe se, como o Bruno levantou, se o Ceará vai ser esse time que jogou bem contra o Vitória. Nós jogamos bem, o Ceará não ganhou coisas do futebol, acontece. Finalizamos pouco, criamos muitas chances, mas assim, chances efetivas foram poucas. Mas o Ceará esteve bem em campo. E a gente não sabe se contra a Ponte Preta o Ceará vai ter essa mesma vontade, esse mesmo jogo, ou se o Ceará vai jogar como jogou contra o Ituano. Sim. Então, assim, é difícil para a gente entender qual é o Ceará que está jogando na Série B. E contra o Ituano, a gente viu um Ceará que conseguiu fazer o gol, e aí numa displicência do Eric, né, que foi um vacilo dele ali, totalmente voltando para tentar ajudar, tentando fazer ali uma construção de jogada no campo defensivo, ele perde a bola. Contra o Vitória, mais uma vez, o mesmo Eric entrando nessa história, né? Não querendo crucificar o jogador, porque, enfim, ele foi destaque do Ceará. A gente não pode apagar com a borracha o que ele fez nessa temporada para a equipe do Ceará. Mas é um jogador que tem agora uma sombra, o Christian Barleta, que ele entrou contra o Vitória, o pessoal elogiou por causa da atitude dele de ir para cima, um cara driblador. Vocês gostaram do Christian Barleta no jogo contra o Vitória? Excelente, né? O Christian Barleta realmente ele entrou sendo agudo, driblando e fazendo uma função do Eric que nenhum outro jogador era capaz de fazer. Quando a gente fala do Eric, é muito persistente a gente falar que ele foi quase um ídolo do Ceará durante o ano, era o grande homem de referência ali na frente, né? Mas aí entra o porém da torcida. Desde que começou aquelas histórias de transferência, que foi assinado oficial, isso não é um pré-contrato com o São Paulo, pode ser coincidência, pode não ser, mas o fato é que o desempenho do Eric não foi o mesmo desde então. E o torcedor percebe isso. E principalmente porque o Guto ele adota um esquema de que o Eric tem que buscar a bola muito lá atrás. Eu não sei nem o porquê, na verdade, porque o Varley ontem fez uma grande partida, por exemplo. Mas o Eric tem que buscar a bola muito lá atrás, ele faz isso com todos os pontos. E a gente está começando a ver um retrospecto de faltas no seu campo defensivo, inclusive pênaltis, com os pontos. O Eric Puga contra o Juventude foi isso. Verdade. O Eric ontem foi isso. E a gente está vendo, o Janderson faz falta no campo defensivo também, porque é o esquema que o Guto propõe, é que os pontos tenham que voltar muito. Talvez por um problema de criação no meio de campo, porque os volantes não são tanto assim de criação, não ajudam tanto o Jean Carlos ou o Chay, quem estiver no meio. Então os volantes, os pontas têm que voltar bastante. E o fato é que o Eric, com essa queda de desempenho, somado a esse esquema, ele está prejudicando mais do que está ajudando o clube. Ele parece perdido na ponta e ele parece perdido como sistema defensivo. E isso prejudicou demais o Ceará ontem, que tinha a capacidade total de ganhar
a partida de ontem, tudo bem, conta do goleiro do Vitória, que pegou várias bolas, vários chutes impossíveis ali. É comum o goleiro contra o Ceará contra se o Ceará, tornar tudo, né? um nóia. Vira o Nóia, exatamente. Eu lembro muito do Eufrásio, cara, do Itapipoca. Toda vida que enfrentava o Ceará, o Eufrásio fechava o gol de um jeito que era impossível. É impressionante, realmente. Mas a gente não pode dar a sorte pro azar que o Eric deu ontem de um pênalti completamente absurdo, quase saindo da área. Desnecessário e evidente. A gente vai falar um pouco, talvez, de arbitragem do jogo contra o Vitória, né? A questão do pênalti do Ceará que não foi marcado. Mas mesmo assim, não se podia ter cometido aquele pênalti tão no início do jogo, num momento tão bom que o Ceará vivia naqueles 11, 12 primeiros momentos de partida. Infantilidade, né, Mauro? Não, total. Ali, eu coloco aquilo ali na conta da falta de concentração, falta de foco. O jogador que ele está... Não que ele seja um jogador displicente, longe disso, mas ele estava displicente no jogo. Quando o jogador não está ligado na partida, ele não se atém aos detalhes. Ele tinha que ver que ele estava dentro da área, o jogador estava driblando para fora, qual risco aquilo ali ia trazer para o Ceará. Tava de costas pro Bruno Ferreira. A mesma coisa naquele pênalti lá do Eric Pulga. Na entrada da área, né? O Nenê cortou para trás e para a perna direita, ou seja, não precisava bote, era cercar. Você perguntou sobre o Barleta. O Barleta mostrou qualidades na entrada dele no jogo contra o Vitória. Eu achei muito interessante, porque ele, embora jogue na posição do Eric, é um estilo bem diferente. O Eric, todo mundo já sabe o que o Eric praticamente vai fazer. Ele recebe na ponta, ele corta para dentro e faz um lançamento na área, ou às vezes ele mesmo finaliza. Raramente ele faz um corte para a linha de fundo para cruzar com a direita. O Barleta não, ele tem um sentido ofensivo mais agudo. O Eric é mais um construtor. Isso. E o Barleta é um jogador mais incisivo. Agora, muito da nossa campanha na Série B está abaixo por conta da queda de rendimento do Eric. Isso. O Eric tem 15 gols na temporada e 11 assistências. E ele, nessa Série B, ele não tem nenhuma assistência. Impressionante. Na Série B, para não dizer que ele tem uma assistência contra o Criciúma, que o Nicolas fez o gol, foi uma assistência meio sem querer, a bola mais bate nele e sobra pro Nicolas. Então isso faz muita falta. Faz muita falta. O Eric, até começar a Série B, ele era indiscutivelmente o grande jogador do Nordeste, rivalizando com o Juba, do Sport. Estava numa grande fase. Mas a gente imagina que teve alguma coisa a ver com a negociação com o São Paulo, que nós não temos certeza, mas tem todas as ferramentas de que aconteceu isso. Verdade. Porque o cara tira o foco, infelizmente. E o Guto Ferreira, nas coletivas que ele vem dando nos últimos jogos, né, até contra o ABC, ele responde algo sobre isso do Eric, né? Porque, infelizmente, ele fala até nisso, né? Que, infelizmente, essa situação do São Paulo acaba que entrando na cabeça do jogador, né? Claro. Não tem dúvida. Porque tem aquela coisa psicológica da pressão que ele vai colocar em si mesmo, porque ele vai para um São Paulo, e aí tem a torcida que está pressionando ele porque ele não tá conseguindo render aquilo que se espera do Eric, que foi na Copa do Nordeste, porque ele foi o destaque do Ceará naquela Copa do Nordeste, naquela campanha do tricampeonato regional. Mas ele não está conseguindo ir muito bem nos últimos jogos. E além de não estar indo bem ofensivamente, como você disse, Craveiro, ele está comprometendo lá atrás, em 2 ocasiões, e isto veio acontecer contra o Ituano no empate e na derrota para o Vitória. O Ceará hoje está a 8 pontos do G4, né? A gente está vendo a equipe a cada rodada se distanciando mais e mais. E tem ali confrontos diretos que a gente vem acompanhando. O Ceará, nesses confrontos diretos, fiz até aqui um levantamento sobre isso, o Ceará contra a Ponte Preta, aliás, contra a Ponte Preta não, pegando esses times que o Ceará enfrentou de confronto direto, a gente vai ver que a equipe deixa a desejar quando se enfrenta essas equipes, né? Contra o Sport, perdeu. Contra o Vitória, 2 vezes foi derrotado, jogando aqui no PV e jogando lá no Barradão. Aí tem Criciúma, que venceu.
Fora isso, o Vila Dos Nova que que também estão à venceu. nossa frente, nós só vencemos Criciúma e Atlético Goianiense. E o Isso. Vila Nova, né? E o Criciúma. Vila Nova, isso, Vila Nova. E o Criciúma também. O Criciúma, Atlético Goianiense e Vila Nova. Pronto, esses três. Se a gente pegar o resto dos outros times, por exemplo, Novo Horizontino, que a gente esperava que o Ceará colocasse uma imposição, até por conta do plantel do Novo Horizontino, e o plantel do Ceará, como a gente vem colocando aqui, é o mais caro desta Série B, a gente não viu isso acontecer nessas partidas contra essas equipes fundamentais que hoje estão pontuando, estão numa sequência que eles ou empatam ou vencem, e ali o Ceará vai ficando para trás por conta disso. É verdade. Assim, eu gosto de dizer que para o Ceará subir na tabela, o Ceará tem que ser diferente dos demais. Se ele fizer uma campanha parecida ou igual aos que estão à frente, ele não vai passar. Ele tem que ser diferente. E como é que ele vai ser diferente? É ele conquistando pontos, como foi, por exemplo, no último jogo lá com o Vitória. O Ceará tinha que pontuar. Não podia perder. Contra o Guarani, o Ceará não ganhou, mas ele segurou o Guarani. Nesses confrontos diretos, o Ceará tem que fazer a sua pontuação. E agora nós estamos numa situação, Bruno, que a gente tem que ganhar praticamente todos os jogos. Isso. A gente tem que ganhar. O Ceará começou o segundo turno precisando ganhar 10 jogos para subir. Sim. E nós estamos faltando 15 jogos, precisando dos mesmos 10 jogos. As rodadas vão diminuindo e a pontuação continua sendo necessária a mesma. Então a situação vai ficando cada vez mais difícil. Até pegando esse gancho, né, voltando a falar dos confrontos diretos, será contra o Guarani. Ele foi derrotado no primeiro turno, empatou. Isso. Derrotado 2 vezes pro Vitória, perdeu pro Sport, perdeu pro Novo Horizontino, perdeu pro Juventude fora de casa e contra o Mirassol ele empatou lá. Empatou fora de casa. É. Agora, olhando para esses times, a gente esperava também mais de alguns jogadores nesses confrontos, né? O Ceará, ou jogando fora de casa, que o Guto Ferreira contra o Mirassol, ele mexeu totalmente na equipe. Fez ali um esquema para poder segurar um pouco mais e ali conquistar algum ponto precioso, mas que agora precisava de mais e o Ceará não está conseguindo render aquilo que se espera ainda. A gente pode dizer também que o Guto Ferreira está rendendo aquilo que se espera ou a gente pode ver aí falta de evolução nesse time do Ceará, pegando como gancho o jogo contra o Vitória? Teoricamente, a gente está vendo uma evolução. Sim. Pegar os últimos jogos de ABC e Vitória, são evolução, porque o time foi para cima, dado muito a volta do Saulo Mineiro e tudo isso. Mas como um todo, é muito difícil a gente ver um lado positivo do Ceará, porque o Ceará não tem mais margem de erro. No universo normal, perder para o vice-líder do campeonato, jogando em Salvador, com 20 mil pessoas, a gente, bom, é o resultado esperado. Quando você estava na Série A, não esperava que ganhasse do Palmeiras no Allianz Parque. Isso. Era esperado, porém, o Ceará não tem mais essa margem. Sim. Não tem mais essa margem de erro. Não tem mais aquela margem de dizer, não, esse jogo aqui é um jogo a não ganhar. A gente pode perder pontos aqui porque está dentro do planejamento. O planejamento já foi tão perdido que agora o Ceará precisa ganhar todos os jogos, independente de quem for, independente aonde for, se quiser sonhar em subir. Ele não tem mais essa margem. Exatamente. E quando a gente vai para esses confrontos diretos, tudo bem, empatar com o Guarani fora de casa pode não ser tenebroso, mas o Ceará tinha total capacidade de ganhar aquele jogo. Empatar com o Mirassol fora de casa pode não ser tenebroso, mas o Ceará tinha total capacidade de ganhar aquele jogo. Juventude, perder aquele jogo foi tenebroso. O Nicolas perdeu uma chance debaixo das traves. Sem goleiro. Então, perder aquele jogo para o Juventude nas condições da tabela e nas condições de jogo específicos, é muito complicado a gente conseguir sonhar que o Ceará vai conseguir subir se ele continuar perdendo esses pontos tão preciosos. Eu acho que o único jogo que a gente pode olhar do campeonato inteiro e dizer, não, esse jogo era quase impossível, era do Sport, que o Sport foi predominante, venceu por 2-0, o Ceará não teve qualquer chance, e também era a estreia do Guto Ferreira, era um aspecto muito difícil. Mas agora, a gente precisa de todas as vitórias possíveis, independente de quem for o adversário, principalmente se estiver à nossa frente, porque o Vitória agora... Só tira a diferença vencendo os que estão à frente. O Vitória abriu 11 pontos para o Ceará. Estávamos a 8, podíamos diminuir para 5 se ganhássemos. Perdemos, fomos a 11. A gente está no momento da tabela que ter 11 pontos de diferença para um segundo colocado é difícil, é tenebroso. A gente fica aqui conversando, o Ceará está no bolo para subir, mas ele não está. O bolo para subir ele vai até o sexto ali, que tem 39, 37 verdade. No máximo. O Ceará tem 33. Historicamente é isso. Exatamente. O Ceará tem 33. A gente bota muito essa carga
de que o Ceará tem possibilidade de subir no preço do elenco, na história do Ceará, no peso da camisa. Mas pela pontuação, é longe disso. O que deixa bem frustrado o torcedor, né? Que vai pro estádio, que acompanha, vai nas redes sociais. E até falando de torcedor, eu vi até no Twitter um post sobre o triunfo do Vitória e os torcedores do esporte também comentando. Eu vi até um cara que falou que, cara, assim, o triunfo do Vitória não foi bom para o esporte, mas ele colocando lá, foi melhor pra gente porque a gente é melhor ficar aqueles times que estão ali na parte de cima brigando entre Sem si, entrar o Ceará. sem com entrar outro que certeza. tá Sem de trazer fora. mais um. Exatamente, é uma dor de cabeça a mais. E pegando esses números aí, o Ceará tem que correr mais. É, Né? o Ceará, nenhuma rodada esteve dentro do G4. E a diferença menor que o Ceará teve foi 2 pontos, se não me engano, na 6ª rodada ou 7ª. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Acho que foi aquela sequência de vitórias, né? Sim, com o Barroca. Com o Barroca, É. é isso. Foi exatamente Eu isso. pego rapidinho aqui. E com o Eduardo Barroca, ele chegou Olha- aqui e Olha passou só, um foi tempo... na 8ª rodada. Hum. O Ceará chegou a ficar a 2 pontos do G4. Mas foi só nessa rodada. O Ceará tem... Aí depois ele perde pra quem? Ele perde para o Novo Horizontino. Novo Horizontino, aqui é, verdade. Novo Horizontino. Aquele vexame ali. O vexame imenso. Eu acho que da Série B inteira é o jogo que mais me marcou, não só pela derrota em casa, Pelo mas contexto do Uma jogo. situação contexto. total. Jogo Isso. só de mulheres e crianças. Isso. Um jogo Tava- festivo tava- que virou uma coisa... Virou um funeral Foi, ali. total. Eu tava minha mãe, Triste. minha namorada, minha irmã, todo mundo. E eu tava emocionado ali, eu tava narrando o jogo, inclusive, tava emocionado por presenciar aquilo e falar, cara, Uhum. é a primeira vez que elas podem ir pro estádio sem ter medo, de Isso. ter a autonomia de ir e vir, sem ficar preocupado com tudo. E o Ceará transformou aquela grande festa, né? O Ceará entrou muito apático. Né? Muito. Total. Muito apático. Que é, assim, uma característica desse Ceará na Série B. Em alguns jogos ele entra muito apático. Era até o que eu ia perguntar pra vocês. O que a gente pode colocar pra equipe do Ceará? É falta de confiança? É apatia em alguns jogos? Porque cada jogo muda, né? Tem a situação da arbitragem, que a gente vai entrar um pouco Vamos já mais entrar. também nisso também. É. Mas apatia, às vezes, acaba aqui contaminando o elenco nos jogos. Eu tenho o Bruno talvez fale com mais propriedade, porque é a área dele e ele já viu mais de perto os bastidores do Ceará, mas a minha visão é que falta ao Ceará uma gestão de futebol que tenha uma visão vencedora. Eu não vou falar de competência, porque aí a competência aparece aí nas ações e nas atitudes. Eu falo dessa questão, porque o Ceará, se você pegar nesses 23 jogos da Série B, em pelo menos 8 jogos, o Ceará entrou apático. Uhum. O Ceará, no jogo que nós vencemos aqui, o ABC, o Ceará fez o gol logo no começo e pronto, acabou o jogo. O Ceará levou o empate contra o Ituano, porque o Ceará estava ganhando de 1-0 e esqueceu de jogar. O Ceará vai jogar fora com o Juventude e o empate é o objetivo. Não é para ser, o empate é consequência. Se o Ceará joga como jogou, por exemplo, contra o Vitória, o Ceará talvez tivesse conseguido alguns resultados melhores fora de casa. Uhum. Mas esse é o que falta ao Ceará, essa vontade, esse querer. Rapaz, a gente não pode um jogo como aquele do Novo Horizontino. Cara, aquilo me deixa assim... como é que você coloca 40 mil mulheres e crianças? Aquilo ali era para o jogador entrar com a motivação maior possível, mordendo a grama. Mas não, cara, o Ceará entrou, parecia que estava jogando um amistoso de pré-temporada. E foi engolido pelo Novo Horizontino. Então, assim, essa é assim, a minha visão de fora, de longe, Uhum. que não é exclusiva deste ano, não é exclusiva dessa gestão atual do Ceará, é uma coisa que se arrasta, que eu percebo já desde 2016, 2017, a gente subiu, mas foi assim uma coisa exceção. Quando o Ceará estava na Série A, o Ceará não tinha uma ambição, é o que falta. E o Ceará entrasse na Série B com ambição, mas o Ceará parece que entra só para participar. Eu coloco isso muito na conta da gestão de futebol do Ceará.
Eu não sei qual a visão do Bruno, mas de longe eu percebo assim. Eu acho o seguinte, Samuel, você é um jornalista esportivo. Uhum. Se hoje a Verdesmares batesse o pé, você vai conduzir um podcast de economia, talvez você ficasse apático. Sim. Porque você talvez não entenda como é aquele meio, você não tem a estrutura suficiente para conduzir aquilo. O time do Ceará passa por isso. Não é talvez porque os jogadores não queiram, porque eles não têm motivação, eles querem fazer as carreiras deles. Muitos ali não têm o futuro definido, muitos estão começando. Mas a questão é que o Ceará passa por uma questão de gestão estrutural lá do começo do ano, em que o planejamento foi feito, para você ter noção, o planejamento do Ceará foi feito sem o atual presidente. Porque o João Paulo é eleito sim, depois, vários meses treinador, depois. O Gustavo foi da gestão passada. O Gustavo Mourinho é de uma gestão passada, com uma gestão de elenco, que se você pegar jogador por jogador, eles não têm características semelhantes. Porque eles não foram feitos para jogar no mesmo esquema. E esse é uma coxa de retalhos que é montada do que restou do ano passado, com o que o Gustavo Mourinho trouxe, com o que o Barroca trouxe e agora com o que o Guto trouxe. Então é um planejamento que começa sem nem mesmo um presidente, no meio daquela confusão política que foi a saída do Robson de Castro. Então a gente olhar para todo esse caminho, essa falta de estruturação, é fácil perceber por que o Ceará é apático. Porque não tem identidade de jogo. Porque entra sem saber todos os comandos para todas as situações. A gente deveria ver o Ceará evoluindo ao longo do campeonato como se esperava, mas o trabalho não foi continuado. Não foi continuado com o Mourinho, com o Barroca, que para mim foi um erro, é um tropeço nesse ano do Ceará. E agora com o Guto, tentam começar a se encontrar com peças novas que estão chegando no Ceará com pouquíssimo tempo de trabalho. Então o Ceará é apático porque ele não entende o modo de jogar. Porque ele não sabe perfeitamente, os jogadores não sabem perfeitamente o posicionamento de cada um e quais são os seus posicionamentos para cada uma das situações que o adversário vai propor. Sim. O jogo do Novo Horizontino é isso, um Ceará perdido em campo. Triste. Completamente perdido em campo. E de repente perde uma peça como o Eric, perde uma peça na época como o Jean Carlos, como o Chay, e você perde as suas referências e não consegue se adaptar com essas novidades que tem no elenco. Então o Ceará é apático por toda uma estrutura de planejamento, de gestão de jogadores ali dentro, de troca de comando, que não deixa que o trabalho seja continuado. E até fazendo essas etapas de cada treinador, a gente consegue montar cada time de cada treinador. E times totalmente diferentes. Quando três atacantes com o Mourinho, né? Com o Guilherme Castilho sendo titular absoluto da equipe do Ceará. Ninguém tirava o Castilho do time. Aí vem o Barroca, coloca 2 meias, tira os pontas, bota 2 meias. Jean Carlos e Chay vão jogar juntos. Ficam jogando ali. Aí o Guto chega, tem outra filosofia, que ele até bate na tecla, né? Que ele não é retranqueiro. E até... Foi comigo. Foi contigo, né? Me deu um apavoro pra dizer que não jogava de retranca e jogou vários jogos de retranca. Mas... Jogou conformado com empate. Foi. E até é engraçado isso, cara. O Alexandre Mota, aqui do Sistema Verdesmares, ele entrou e falou, né? O cara dos dados, estatísticas perfeitas e o cara das boas perguntas. Porque, de fato, nas coletivas, o Bruno Craveiro sempre tem perguntas bem pertinentes ali com os treinadores, com os jogadores que ali estão. E isso foi uma coisa que me intrigou também na época, quando eu tava ali, a forma como ele pausou a coletiva para poder falar aquilo, realmente, de fato, não foi das melhores intenções, da melhor forma né? de se colocar, né? Mas, no caso, o Ceará hoje, a gente está vendo aí uma equipe que, por exemplo, na janela de transferências, fez essas contratações aí que inchou ainda mais a folha salarial do clube, né? Trouxe 7 contratações, a contar com o Orejuela, né? E aí a gente vai colocar um estatístico no jogador, porque ele chegou, passou 3 semanas aqui, na quarta ele disse, não, gente, aqui não vou ter oportunidade, vou voltar para minha terra. Mas será que contratou aí Passou o Sidney? mais tempo que o Belete. Eu tava pensando nisso, eu juro pra você. Fazer a lista dos jogadores que passaram. Belete, Ele, Belete, né? Tem vários outros aí que passaram, nem chegaram a jogar pelo Ceará e saíram, né? Sem deixar saudade também alguns, né? O Aguilar no começo da temporada também, atuou 2, 3 jogos. Tem o Pedro Lucas, que todo dia no programa manda mensagem. Pedro Lucas é aquele caso da torcida, cara, nós torcedores, que na ânsia de querer alguma coisa melhor, a gente... Por que não bota o Pedro Lucas? Isso, a gente nem viu ele jogando ainda. A gente não sabe nem como é o jogo dele, mas porque ele tá lá e não teve oportunidade, a gente se apega, quem sabe ele entre e faça alguma coisa. Mas isso é muito interessante, cara. Todo santo dia tem pergunta do nosso chat lá, o pessoal perguntando, cadê o Pedro Lucas? Tá treinando? Pedrinho, por que o Pedrinho não entra? Não entrou tão bem naquele jogo contra o CRB, não sei o quê. Cara, a gente vai com paciência, eles treinam, cara. Agora eles não estão tendo a oportunidade. O Guto Ferreira até foi bem categórico quando disse essa questão de ter mais paciência com os jogadores, ainda mais os mais jovens.
Mas a gente falando dessas contratações, o Ceará inchou ainda mais a folha salarial. Esses que chegaram, estão conseguindo render aquilo que vocês esperavam ou precisavam de um pouco mais em alguma posição específica? Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Ceará, surpreendentemente, foi bem nessa janela. Também acho. Se nós tivéssemos ido bem na janela do ano passado, talvez a gente não tivesse caído. E assim, os jogadores que entraram, principalmente ultimamente o Saulo, eles são jogadores que elevaram a nossa qualidade. O Barleta mostrou que tem potencial. Então eu acho que assim, Paulo Vitor, né, que ganhou Paulo Vitor ganhou a titularidade, é um jogador com muito potencial, ele é um jogador muito forte fisicamente. Eu acho que é mais por questão do Guto, ele não apoiar tanto o ataque, os nossos laterais eles são muito presos, mas aí eu acho que é uma questão do Guto mesmo, não tem nem não é nem a característica do jogador. Então eu acho que nessa janela nós fomos bem. Ver, porque é aquela história, o cara chegou com uma semana, já vai jogar, em quanto tempo o Guto vai conseguir entender qual é a característica de cada um, com quem aquele jogador se encaixa melhor? Então é muito difícil. A gente está andando com a Série B e os jogadores entrando e a gente está numa situação bem delicada. Mas eu acho que as contratações foram boas. Eu acho que tem dois aspectos da gente olhar sobre as contratações. Se a gente for olhar para campo, a gente destaca aqui o Bissoli, a gente destaca o Barleta, o Paulo Vitor e o Saulo Mineiro. São jogadores que realmente chegaram bem, o Bissoli está se adaptando ainda, mas é uma excelente opção. O Paulo Vitor, que teve uma saída contra o Vitória inexplicável, inclusive... Eu acho que foi pelo cartão. Será? Na minha visão, ele escapou de ser expulso. Entendi. Numa falta que ele fez depois que o zagueiro do Vitória cabeceou e ele chegou... Ali ele escapou de levar o segundo amarelo. Eu acho que o Guto ficou com receio de fazer... No segundo tempo o árbitro não ia dar mais outra chance. Entendi. Mas aí o fato é que a saída dele para a entrada do Formiga descreditou, tanto é que o Saulo Mineiro pouco aparece no segundo tempo, porque o lado esquerdo do Ceará fica menos funcional, porque o Formiga joga muito mais para trás, né? Mas enfim, são jogadores que chegaram bem, foi uma boa janela do Ceará, mas do outro aspecto é uma janela desesperada. Preciso subir agora. Se a gente for fazer uma rápida, olhar os dados que o Departamento de Futebol apresentou para a gente alguns meses atrás, do saldo disponível para a contratação em relação ao que foi gasto, dá para ver que o Ceará, muito provavelmente, não estou cravando aqui, mas muito provavelmente está gastando o dinheiro que está vindo da Liga Forte Futebol. Isso. Que é um movimento muito perigoso. Porque hoje a configuração das ligas é que na primeira divisão, a maior diferença entre direitos de imagem, por exemplo, vai ser de 3,5 vezes. Ou seja, do que recebe mais, o Flamengo, por exemplo, o que recebe menos, é 3,5 vezes, o que é ótimo. Mas isso não se estende para a Série B. Se o Ceará, gastando esse dinheiro, ficando em maus lençóis financeiramente, por conta desse desespero que se tornou o ano do Ceará, não conseguir subir, se a fundação da Liga vier nos próximos anos, o Ceará vai partir financeiramente muito atrás, com muito prejuízo. E isso vai ser um problema para o futuro. É muito fácil, por exemplo, se a gente for ver os jogos de NBA, de NFL e daqueles times que abandonam a temporada para buscar o draft. Não tem isso, né? E a gente tem que entender quais são as pretensões do Ceará. Porque se o Ceará vai realmente continuar tentando conseguir o acesso, ele tem que conseguir. Porque a quantidade de dinheiro que foi gasto não permite que o Ceará comece o ano que vem com déficit. Porque aí vai prometer uma temporada muito pior. Em questão financeira, organizacional. Então, é perigoso. São decisões boas para campo, mas financeiramente muito perigosas. Eu até tinha questionado isso na vez que o João Paulo Silva veio aqui, o presidente do Ceará Sporting Clube. A gente questionou sobre o que seria feito para o Ceará conseguir o acesso. Ele disse que não mediria esforço para colocar o time na elite. Só que esse esforço tem essa ponta de dúvida em relação ao ano que vem, né? O inchaço da folha salarial que a gente está falando aqui e o quanto que o clube está se endividando nesse período de contratação para poder conquistar este acesso que é fundamental. E todo mundo falava isso desde o começo da temporada. Não é Copa do Nordeste, não é Campeonato Cearense, é a Série B, é voltar para a Série A, porque a gente vai ter saúde financeira para projetar e para planejar melhor este time do Ceará, né? E como vocês estão pontuando aqui,
desde o começo da temporada, não vem conseguindo bater cabeça, né? E até pegando esse aspecto de apático, vamos falar um pouco também de arbitragem, porque a gente tem um cara aqui que entende do assunto, né? O Bruno Craveiro não sabia, né? Não sabia ainda. Eu fiquei sabendo também agora nos bastidores. Eu já fui árbitro de futebol, né? Mauro Baixo foi árbitro de futebol. Alguns mais antigos, né? Nem tanto, mas alguns mais antigos vão lembrar. Eu fui árbitro de futebol de 98 a 2005. É o que eu falei no início sobre você conhecer, assim, a gente conversando aqui nos bastidores. Sim. Se você conhecer muito a fundo as coisas do futebol, não é muito agradável. Então, assim, a arbitragem foi um período maravilhoso que eu passei, muito bom. Apitei 3 clássicos rei, infelizmente o Ceará não venceu nenhum. Apitei jogo na Ilha do Retiro, apitei jogo pela Série B, apitei no antigo Machadão, que foi... Legal, cara. Assim, então, eu tive uma boa experiência como árbitro, mas depois que eu parei de apitar, o coração alvinegro voltou a bater, né? E como que era lá na hora de apitar? Não, a gente, assim, quando a gente está dentro da arbitragem, todo árbitro e assistente tem seu time de futebol, porque todo mundo gosta de futebol e começou criança torcendo algum time. Mas todos eles, quando chegam nessa fase profissional, a gente é mais agente do que o time. Nós estamos ali jogando por nós. Dependendo do seu, né? E por todo aquele grupo de árbitros ali. Nós vemos muitos erros na arbitragem do Brasil por deficiência mesmo, incompetência mesmo. Aí caberia até um podcast só sobre arbitragem para mostrar que é onde é que está o problema da arbitragem. Aí todo mundo diz, tem que profissionalizar. O cara não vai ficar competente se estiver recebendo salário. Não é isso que vai fazer ele ficar competente. Mas a gente volta agora aqui para o nosso campeonato, né? E alguns erros de arbitragem que acontecem, que parece que o Ceará tem um chama para ser prejudicado. Até agora, cara, eu fico vendo aquele lance do Guarani, eu não consigo ver a bola tocar no Bissoli. Tu viu mão na bola ali, Mauro? Cara, para você ver como uma coisa é interessante. Na hora, eu não achei mão. Aí depois eu vi um vídeo, mostraram uma imagem mais aproximada, e eu percebi que a bola tocou aqui na mão, raspou assim na mão direita do Bissoli. Né? Aí quando eu fui assistir o áudio e o vídeo do VAR, eles deram a mão da mão esquerda. Exatamente. Deram a mão da mão esquerda. Não é o que a transmissão estava aqui, dando a imagem errada para quem estava acompanhando. Isso. Aí, cara, é o seguinte, o VAR é a melhor ferramenta que inventaram ultimamente para o futebol. Mas você tem que saber usar o VAR para erros gritantes, erros claros. Quem garante que aquela bola tocou no... Eu posso dizer que tocou, você pode dizer que não tocou, você diz que tocou, outro diz que não tocou, ou seja, ninguém tem certeza. Se você não tem certeza, é básico. O protocolo do VAR é muito claro. Se você não tem certeza, vale a decisão de campo. Vale a decisão de campo. Aí, ontem você está lá naquele jogo, o cara... Agora permitiram dominar com a mão. O cara dominou a bola com a mão. O braço estava perto do corpo. Não estava. O braço perto do corpo é para o lance assim de supetão, de perto, de proximidade. É um chute próximo, uma cabeçada próxima. Então o braço está perto do corpo. Mas aquela bola, a bola veio pingando, foi um braço de domínio. Ele dominou com o braço. Sim. Mesmo que não intencionalmente, mas ele dominou com o braço. Aí eu não entendo o que acontece, que o VAR não acionou o árbitro. O árbitro no campo não viu. Aí a situação nossa já é bem difícil, bem complicada, e ainda a gente tem esses problemas com a arbitragem que prejudicam demais. É muito difícil, o Mauro foi muito bem na colocação dele, porque o VAR é para erros gritantes, claros. O jogo o gol do Bissoli, o áudio, ele é muito claro. O áudio dos assistentes, né, do VAR, dizem, eu acho que pegou. Eu acho que pegou. Eu não sei se pega. E eles ficam lá, eu acho até que eles se convencem que pegou. Isso, Bruno, depois de 3 ou
de 2 minutos, eles dizendo que não teve. Aí alguém lá diz assim, eu acho que tocou. Aí O assistente do VAR, não é nem o VAR, né? Era o Isso. assistente Alguém dele. lá atrás, eu acho que pegou. Certeza zero. Isso. Aí nesse eu acho, ele pegou. Eles se convenceram que Cara, pegou. e a gente tava até discutindo isso nos comentários da TV. É que faltou também ao Bissoli, até na coletiva, na entrevista que ele dá no intervalo, dele ser mais convicto. Não tocou. Ele ter batido mais no pé. Porque no campo de jogo, o árbitro, até o Fred Bandeira, ele diz que o árbitro perguntou pro Bissoli se tocou nele. E o Bissoli disse que não imaginava, não sabia. Só que no lance, nem os jogadores do Guarani reclamaram da situação. Aí a gente volta para aquela questão do foco. Do foco. Ali era um momento do Bissoli levar um cartão amarelo. Era. Por Insistir. reclamação. Isso. Porque ele era Isso. para ir incisivo em cima do árbitro. Rapaz, não bateu, você anulou um gol nosso. Um gol claro, bateu. É o momento. A partir de quando ele fica acomodado, porque anulou o gol e ele não esboçou nenhum, criou no próprio time do Ceará um sentimento de que realmente tocou na mão dele e tal. Então, assim, falta brio, rapaz. Falta aquele querer, porque quando você tem a vontade e o querer de ganhar, você não aceita uma injustiça dessa. Você não aceita. Verdade. Ontem, os jogadores Foi foram bom, em cima. Sim. Na hora do lance de mão, foram em cima. Se o VAR tivesse chamado, dificilmente o árbitro não ia confirmar o pênalti. Dificilmente. Porque o VAR já tinha chamado. Então ele já ia ficar. Rapaz, pegou na mão. A pressão dos jogadores. Rapaz, pegou na mão. Aí ele vai lá olhar só para confirmar. Aí o que me espantou ontem foi o VAR não chamar. Não ter pro chamado. VAR. Foi muito estranho, muito estranho. O Ceará foi muito incisivo, foi pra Foi. cima. Tanto que o Paulo Vitor bota a bola pra fora. Não quero mais jogo. Isso. Ele bota a bola pra fora, vai revisar. Exatamente. Mas eu não sei se houve um problema de comunicação. A impressão que dá é que teve algum problema de comunicação, que o aparelho não funcionou, porque, de fato, teoricamente há revisão do lance pelo VAR, né? A gente não sabe, mas teoricamente há. É indiscutível que aquilo ali merecia ao menos uma avaliação de campo. Porque, como você falou, o braço, apesar de ele estar perto do corpo, na hora do domínio ele abre a asa. braço de tanto domínio. que o braço volta. Sim. Né? Ele não está colado aqui, batendo. Não, ele abre o braço e o braço vai para trás e ele domina com o braço dentro da área. Para mim é pênalti. Não sei se teve uma nova determinação da CBF, porque teve um lance parecido no jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Mas né? aquele lance do Palmeiras é pênalti também. E não foi marcado. Não né? foi marcado. É, né? é assim, difícil. a confusão é porque a determinação é o seguinte, quando a bola vem de um companheiro e o braço está numa posição antinatural. Por exemplo, se eu estou aqui com o braço para cima e você cabeceia, meu companheiro cabeceia na minha mão, é pênalti, certo? Mas se o braço estiver na posição normal e ela vem do meu companheiro, não é mão, mas é a bola, tem que ter proximidade. Tem que ter proximidade. E tem que ter velocidade. No lance do Palmeiras lá com o Atlético Mineiro e no lance do Ceará contra o Vitória, nem teve proximidade, nem teve velocidade. Então ali, ambos os casos é para ser pênalti. Mas aí essa interpretação, você vai ver. Ainda faltam 15 rodadas para terminar a Série B. Veja ainda quantos pênaltis vão marcar dessa mesma situação. Aguarde que você vai ver pênalti desse mesmo jeito sendo marcado. Porque há uma incompreensão e os árbitros, eles muitas vezes confundem a interpretação. Isso prejudica demais. E a equipe do Ceará que tem a questão de pontuar contra times adversários nos confrontos diretos que a equipe não está conseguindo render aquilo que se espera, agora vai ter uma sequência que a gente espera, de fato, um Ceará que, pelo menos vencendo esses jogos, dá uma ponta de esperança a mais. Nos próximos 6 jogos, o Ceará vai enfrentar aqui. E aí tem aquela questão, tem que vencer esses jogos, não tem como empatar, não pode perder pontos, como a gente vem colocando aqui. Vai enfrentar a Ponte Preta dentro de casa, depois Tombense fora de casa, Criciúma em casa novamente, Londrina em casa, que é essa sequência, depois Novo Horizontino fora e Chapecoense fora. Desses jogos, dá pra gente projetar um Ceará com boa pontuação aí pra vocês? Se mudar a forma de encarar o jogo, eu acredito que sim. O Bruno depois pode complementar aí, mas nesses 4 jogos aí, o Ceará vai fazer Ponte Preta em casa, Criciúma em casa e Londrina em casa. Jogos em casa tem que ganhar. Mas esse jogo fora com a Tombense,
Tem que ganhar. Esse jogo fora, também, parece que eu já estou vendo o Ceará entrar com esse mesmo jogo modorrento, esse jogo cansado e conformado com o empate. Tomara que eu esteja enganado, mas porque é a filosofia do Guto, é a mentalidade dele. O Guto, ele é um treinador muito pragmático. Como eu disse no começo, ele entrega pontos. Ele não é um treinador para arrancada. Para arrancada, o treinador tinha que ir com a faca nos dentes fora de casa para ganhar também. E aí eu acho que são 6 jogos, 18 pontos. Se o Ceará fizer menos que 15 pontos nesses jogos, dificilmente ele vai conseguir o acesso. Dificilmente. E note, nos confrontos diretos ele não pode perder. Uhum. E do Criciúma ele tem que ganhar, que é em casa. Em casa. Então ele tem que fazer 15 pontos, mas os confrontos diretos ele não pode perder. Isso. E tem um outro detalhe, que a gente está falando de 6 jogos, mas são 6 jogos espaçados. Isso. Se a gente for ver, o jogo contra a Ponte Preta é dia 20. Então Isso. já vão ser 7 dias de descanso. Depois Tombense com mais 6 dias. Criciúma com mais 6 dias. Londrina 4 dias. O Novo Horizontino vai passar 12 dias. Tem a data FIFA. Que tem uma data FIFA. Para depois mais 7 dias contra o Chapecoense. Então assim, não é essa desculpa, o Ceará tá cansado. O Ceará não tá cansado. O Ceará não tá cansado. Se o Ceará estiver cansado, ninguém mais pode jogar futebol no país. Porque uma semana é o suficiente. Eu entendo que tem as viagens, mas é o suficiente para você ter os jogadores todos à disposição. É uma sequência que entra de presente para o Ceará se ele tiver como amarrar essa sequência. Aqui sua chance. Daqui sua chance. Porque são 6 jogos, sendo 2 contra adversários diretos e os outros 4 lá atrás. Zona de rebaixamento, briga para não cair. O jogo contra a Chapecoense fora é sempre difícil jogar lá na Arena Condá? É. A Chapecoense está mal. O Ceará tem que se aproveitar disso. A chance é agora. A Tombense tá mal. tá mal. O Ceará tem que se aproveitar disso, independente se é fora ou dentro de casa. Até porque se a gente for pegar o retrospecto do Ceará no começo do campeonato, ganhava mais fora do que dentro. E a gente falava, por que não ganha em casa? Então tem que ser o Ceará. A gente é acostumado a acompanhar a Série B dos inícios ali dos anos 2010, a gente falava, tem uma fórmula, é ganhar em casa, empatar fora. empatar fora. Fora. Hoje, o Ceará não tem mais isso. O Ceará tem que ganhar todos os Não jogos. estamos nesse momento. Todos os jogos. Tem que vencer. E assim, eu vou ser muito sincero com vocês. A gente acompanha o Ceará e está acompanhando a Série B inteira. Você olhar para aquele Vitória e ver que aquele Vitória é vice-líder do campeonato, você olha, esse time não tem capacidade para ser vice-líder desse campeonato. Surpreendente. A gente ganhou do Criciúma lá, não vou dizer com uma facilidade, mas era um time que não tinha condições, na época era o líder do campeonato. Então, a gente tem que entender que os times, eu acho que com exceção do Sport, que estão ocupando o G4 e as posições à frente do Ceará, não são bichos de 7 cabeças de forma alguma. É porque eles foram minimamente mais competentes que o Ceará, coisa que não é tão difícil nesse momento. Então, assim, esses confrontos contra o Criciúma e contra o Novo Horizontino são vencíveis. O Ceará tem a capacidade, principalmente se manter esse estilo de jogo mais agressivo para dominante, de chegar lá e conseguir bons resultados. Se esses 6 jogos não vierem com ao menos 3, 4 vitórias, o Ceará pode entregar a toalha. Não, tem que ser pelo menos 5 vitórias, né? 5 vitórias. Ou 14 ou 15 pontos. É isso aí. Porque não pode ser menos que isso. É isso aí. Fica inviável. Não Porque dá. você veja, o Ceará tem 33 pontos. É uma sequência de 6 jogos. Depois dessa sequência vão ficar faltando 9 jogos. Isso. 9 jogos depois. Nesses 6 jogos, se o Ceará fizer, vamos dizer, 15 pontos, ele vai estar com 48. 48, nós ainda estamos longe do alvo do acesso, que hoje está em 65 pontos. Isso. Na rodada passada era 63, Era. porque a turma ganhou, E vai já aumentando subiu o mais um sarrafo. pouco. Mas na anterior era 65, caiu para 63, agora é 65. Mas vai ficar oscilando nessa faixa aí. E o Ceará com 48 pontos ainda está longe do alvo. Então não pode. Essa sequência, ela é definitiva. Definitivo, é isso. Ela é definitiva. já- Ela vai dizer se o Ceará tem condições de continuar brigando pelo acesso ou se já pode Isso aí. se planejar Fechar para as o coisas. Até próximo ano. porque, Mauro, até complementando, os últimos 5 jogos do Ceará são todos contra adversários que estão no G4 brigando. É Sport, Botafogo de São Paulo, Mirassol, Vila Nova e Juventude. Um caldo engrossa. São só jogos diretos. 3 né? em casa. 3 em casa.
sendo 3 em casa. Então o Ceará não pode chegar nesses confrontos não estando na briga. Exatamente. Porque se não estiver na briga nesse momento, não está na briga mais em momento nenhum. Não mais. Ele tem que entrar na briga agora, nos próximos 6 jogos. Perfeito. Cara, que papo massa, viu? A gente vai encerrando mais um Ceará Cast por aqui. Passou ligeiro. Passou muito Ligeiro. rápido. Mauro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu demais. E Bruno, satisfação ter você aqui. Primeira vez dos dois, né? Sim. Satisfação. Espero contar com vocês aqui em outras oportunidades também. Eu estou sempre à disposição, o pessoal do Vozãocast sempre à disposição, para falar de Ceará o dia todo, pode chamar. Perfeito. Eu agradeço demais, foi um prazer participar aqui. E a gente está aí no dia a dia, torcendo pelo nosso Ceará e quando quiser a gente volta aqui para participar mais uma vez. Maravilha. Esse é Mauro Bastos, Bruno Craveiro participaram aqui do Ceará Cast. Você que ficou até agora ouvindo a gente, não acompanhou o programa todo, vai lá no seu tocador de áudio, acompanha lá o Ceará Cast, tem um episódio inteiro. E também no YouTube da TV Diário. Na próxima semana estaremos aqui de novo trazendo convidados, debatendo muito sobre os bastidores e também o campo de jogo do Alvinegro de Porangabuçu. Forte abraço, pessoal!